Como obter sementes de morango? Juntando as sementes. Bata os morangos no liquidificador e separe as sementes com um coador. Use esta estratégia comum se tiver 5 ou mais frutas maduras e saudáveis. Você vai acabar destruindo algumas dessas sementinhas no processo, mas nada que seja prejudicial. Leve os morangos ao liquidificador e bata tudo em potência baixa por 0-20 segundos. Depois, espere um pouco enquanto a mistura assenta. Colha e descarte as sementes que ficarem flutuando. Elas provavelmente estão quebradas ou inadequadas para uso. Separe a polpa dos morangos com um coador de malha fina, levando a uma tigela. Se quiser, use o que restou para assar um bolo ou fazer geleia. Leve os produtos à pia e passe água pelo coador para remover o excesso da polpa. Só pare quando restarem sementes inteiras no fundo do recipiente. Distribua-as sobre uma folha de papel toalha para que elas secuem. Por fim, tire pedaços grandes de polpa que ainda estiverem grudados nas sementes. Raspe a polpa com uma faca para tirar as sementes. Essa é outra estratégia útil. Para começar, guarde cerca de 5 morangos maduros e saudáveis em um recipiente hermeticamente fechado e ponha tudo no congelador. No dia seguinte, tire os morangos do congelador e use uma faca afiada ou um estilete para raspar os lados das frutas, tirando uma semente de cada vez. Não faça cortes muito fundos e tome cuidado para não se machucar. Ponha as sementes sobre uma folha limpa de papel toalha para que elas secuem. No fim, coma-as ou use-as para preparar algum doce. Seque os morangos e esfregue os dedos na polpa para tirar as sementes. Este método é mais seguro que o anterior e funciona bem com cerca de 4 frutas maduras. Corte tudo em pedaços, lascas, e deixe o produto secar naturalmente. Depois, passe o dedo pelas sementinhas para tirá-las. Ponha os morangos sobre uma tábua de cozinha e use uma faca afiada para tirar lascas verticais, indo do caule à ponta das camadas mais externas. Seja bem preciso para só tirar o que lhe interessa. Ponha as lascas viradas para cima sobre uma folha limpa de papel toalha. Esta, por sua vez, deve ficar em um local quente e seco, longe da luz do sol. Espere alguns dias enquanto os produtos secam naturalmente. Quando as lascas estiverem bem secas, ponha a folha de papel toalha em uma superfície plana. Passe o dedo com cuidado sobre os pedaços para soltar as sementes aos poucos. Compre sementes de morango. Para isso, vá a lojas locais ou acesse a internet. Esta é uma alternativa ao cultivo em casa. Se preferir, você também pode comprar uma plântula, que exige um tratamento menos trabalhoso. Se optar por comprar as sementes, lembre-se de que vai ter de germiná-las e transplantá-las quando elas crescerem. Se comprar sementes ou plântulas de morango, você vai obter um tipo de morango mais comum. Por outro lado, se cultivar a fruta em casa, pode acabar obtendo algo diferente e novo, principalmente se a fruta original for híbrida. Germinando sementes de morango. Congele as sementes. Assim, a germinação vai ser muito mais rápida, começando a partir do momento em que elas voltarem à temperatura ambiente, já que o processo acelera o ciclo de desenvolvimento da planta.
Guarde as sementes secas em um recipiente hermeticamente fechado e deixe-as no congelador por 3 ou 4 semanas. Comece a germinar sementes de morango em épocas mais frias ou no início da primavera, quando as temperaturas estão mais amenas. Lembre-se de reservar um tempo para todo o processo. Descongele as sementes. Quando estiver pronto para o plantio, tire-as do congelador e espere até que elas fiquem em temperatura ambiente. Ainda no recipiente hermético. Deixe as sementes no recipiente para que não fiquem úmidas durante o descongelamento. Caso contrário, podem acabar estragando. Plante as sementes. Ponha cerca de 2,5 centímetros de um substrato adequado em uma bandeja para mudas. Morangos preferem solos férteis e levemente ácidos, com pH ideal de 6. Assim, se necessário, acrescente um pouco de pó de enxofre à mistura. Acrescente água ao substrato até deixá-lo úmido. Depois, polvilhe as sementes sobre o local e cubra-as com uma camada fina de mais terra ou esfanho, de modo que elas ainda recebam raios solares. Por fim, tampe a bandeja com filme plástico. Mantenha as sementes aquecidas e úmidas até que elas germinem. Ponha a bandeja em um local com iluminação direta do sol. Quando a terra começar a ficar ressecada, acrescente mais água para evitar problemas. Nesses casos, tire o filme plástico por um breve momento para que haja trocas gasosas. Esse processo de germinação de sementes de morango pode durar de 1 a 6 semanas. Tenha paciência. As plântulas vão estar prontas para o transplante quando tiverem cerca de 3 ou 4 folhas. Transplantando plântulas. Escolha um bom local para as plantas. Vasos e canteiros são ideais para morangos, desde que a temperatura não seja muito baixa. Além disso, essas frutas precisam ficar em um lugar que seja iluminado pelo sol diretamente por 6 a 10 horas por dia. Se quiser fazer um canteiro simples, basta colocar um pedaço de plástico no local onde quer fazer o cultivo. Use pedaços de madeira, troncos e galhos, tijolos, blocos de concreto ou outros materiais para fazer uma barreira quadrada ou retangular próxima ao plástico, de modo a deixar o solo mais protegido. Essa estrutura deve ter pelo menos 25 centímetros de altura. Ponha pelo menos 20 centímetros de terra no centro do canteiro. Escolha e prepare o solo. Morangos se adaptam a locais úmidos, não molhados. Assim, o local deve ter uma boa drenagem. Se quiser, use solo de greda, argiloso, com adubo ou esterco. Prepare o solo com 1/3 de adubo ou esterco e 2/3 de greda. Plante os morangos. Faça um buraco de 15 centímetros no solo para as mudas, deixando-as a uma distância de 60 centímetros uma da outra. Espalhe as raízes e ponha a planta no devido lugar e, por fim, lembre-se de deixar a copa acima da superfície. Preencha o espaço próximo às raízes com substrato e compacte-o para acabar com bolsas de ar. A copa é a parte espessa do caule, no centro da planta, que serve de base para as raízes. Regue as plantas enquanto elas crescem. Após o plantio, cuide dos morangos toda vez que o solo começar a ficar ressecado, principalmente em épocas muito quentes e secas. Regue os morangos logo de manhã. Ademais, molhe o solo diretamente, sem afetar as frutas ou folhas.
Ponha uma camada de palha limpa na superfície do solo para reter a umidade. Você pode ter de esperar até um ano para colher os frutos.